Olá, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou nesse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e sou o criador deste canal. E hoje eu quero conversar aqui a respeito de um artigo publicado pelo professor Adriano, que foi publicado no e-book Ensaios de Filosofia Brasileira, que por sinal, eu fiz o lançamento desse e-book aqui nesse canal, fiz uma live de lançamento. Clique aí no card, que está subindo no cantinho superior da sua tela, e assista depois a live de lançamento deste e-book. Mas hoje eu quero conversar aqui com o autor de um artigo, de um dos artigos que compõem esse e-book, que é o professor Adriano Costa Cardoso. Professor Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Fala, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para ti e para quem está assistindo Central Filosófica, esse canal que eu acho muito importante pela liberdade, pela oportunidade que dá para a gente falar sobre vários assuntos, né? Com foco na filosofia, mas falando sobre vários assuntos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando daquilo que eu gosto, que é filosofia, Brasil, cultura, história. Eu acho que tem muito valor essa possibilidade da gente utilizar essas novas tecnologias, esses novos meios para divulgar as ideias, né? Expor as nossas ideias, nossas reflexões, e a partir dessa exposição e a oportunidade que a gente tem de ver a exposição dos outros, né? Isso fortalece o debate, né? Então desde que você sempre existe a possibilidade de você se fechar só naquilo que lhe interessa e que você concorda, né? Mas existe pelo menos a possibilidade, a oportunidade para quem quiser, né, de apreciar a opinião diferente, apreciar as análises diferentes, né, os vieses que não são aqueles que você está habituado, né? Então, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Um filósofo incomoda muita gente, dois filósofos incomodam muito mais, né? E cada filósofo, cada cabeça é uma certeza, cada cabeça é uma sentença, né? Então, essa multiplicidade de vozes eu acho muito importante, e o Central Filosófica está de parabéns por fazer esse trabalho. Professor, vamos lá. Diga para nós aí o que é filosofia, para que serve, onde surgiu e por que as pessoas fazem filosofia, ou melhor, por que os filósofos fazem filosofia. Mas antes disso, para você que nos acompanha, para você que clicou nesse vídeo, deixe o seu like, comentários, perguntas e compartilhe-o com mais pessoas. Como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. E o seu comentário ou perguntas poderão gerar o objeto de uma nova discussão. Olha só, você perguntou assim, o que é filosofia? Cara, para eu tentar definir o que é filosofia, eu acho que eu posso ensaiar assim uma definição própria, mas primeiro eu queria falar de um modo não tão definitivo, não tão definidor, não tão definitivo. Vamos colocar da seguinte forma: todos os povos brasileiros, norte-americanos, franceses, alemães, ingleses, egípcios, sul-africanos, nigerianos, árabes, gregos, romanos, indianos, chineses, todos os povos, eles exercem determinadas atividades, têm determinados costumes. Enfim, existem certos setores da vida, certos tipos de práticas que eles podem não ser iguais em todas as sociedades, mas isso não quer dizer que sejam completamente diferentes, né? Então, por exemplo, é claro que o brasileiro se alimenta de uma forma, o norte-americano se alimenta de outra, o grego se alimenta de outra. Isso pode ser uma diferença tanto nos pratos que são servidos, né? Mas também a forma como se obtém a comida. Mas também tem outras mudanças que são um pouco... Por exemplo, você pode comer uma quantidade diferente de vezes durante o dia,
Você pode se alimentar de formas diferentes, com a mão, com colher, com garfo e faca, etc. O lugar da comida na cultura pode ser diferente, né? O modo como cada povo se relaciona com o alimento pode ser diferente. Enfim, pode ter uma relação sagrada ou não com a comida, pode ser uma relação completamente secularizada. Enfim, cara, usando esse exemplo assim bem tosco para dizer que trazendo, né, para o caso da filosofia, essa discussão de se a filosofia é grega, se ela é universal, se existe um tipo de filosofia para cada povo, um tipo de filosofia para cada pessoa, etc. Eu gosto de pensar começando por esse caminho aí, sabe? Tipo assim, existem dimensões da vida humana que essas dimensões elas são, vamos dizer assim, ativadas, né, por meio da filosofia. Por exemplo, quando é que você faz uma pergunta para um filósofo, né? Às vezes você faz uma pergunta para um filósofo quando você quer ter uma dimensão racional, especulativa, reflexiva a respeito de questões que elas ultrapassam o campo de ação da ciência, da religião. Ou então ultrapassa não no sentido assim de que a filosofia alcança verdades inalcançáveis para essa. Não é bem isso. Professor, qual é a relação da filosofia com as outras áreas do saber ou com as outras atividades humanas, como a política, a religião, a ciência, enfim? Como que a filosofia se relaciona com essas áreas do saber e com essas atividades humanas? Por exemplo, quando eu pergunto sobre o próprio diálogo entre as religiões, ou o diálogo entre a religião e a ciência, ou quando eu pergunto pelo estatuto teórico da ciência, ou a relação entre ciência e política, essas regiões de fronteira, essas zonas de litígio, né? Essa coisa também de um pensamento que remete a uma totalidade, que relaciona os diversos setores da existência humana. Quando eu estou falando de todas essas coisas, a tendência é que a ciência pode até tentar oferecer uma resposta, a religião também, o senso comum também, etc. Mas quem vai tentar fazer o meio de campo, né? Quem vai tentar ser o juiz, o árbitro, o bandeirinha, sei lá, dessa história, geralmente é o filósofo. Justamente porque a filosofia ela tende a não se especializar num campo único, né? E ela também tem essa tendência de remeter a uma totalidade, né? O filósofo, quando ele está pensando política, ele também está pensando epistemologia. Quando ele está pensando ética, ele também está pensando metafísica. Dificilmente o filósofo considera as coisas como um sistema fechado, né? O filósofo ele tende a trabalhar com uma abertura. Mas não é só isso, né? É porque eu quis começar por isso, eu prefiro começar por esse lado. Mas a filosofia, é claro que ela remete a uma reflexão, um pensamento racional, conceitual, né? Não necessariamente sistemático, mas a filosofia ela trabalha essencialmente com a razão, né? Como eu falei no momento anterior contigo, né? Eu acho que o caminho do filósofo, inclusive o caminho até do sistema filosófico, ele obedece muitas vezes a algo do nível existencial, do nível da vontade, enfim. Mas as ferramentas da filosofia, o modus operandi da filosofia, ele é essencialmente racional, né? Então a filosofia ela é como se, eu acho que eu posso definir assim, né? É uma busca pelos fundamentos que orientam a ação, a prática, ou os fundamentos que orientam o conhecimento, né? Em última instância, eu poderia dizer que a filosofia é a busca dos fundamentos que estão na base da realidade, né? Mas é claro que isso pode variar. Por exemplo,
um filósofo pode acreditar que não é possível encontrar os fundamentos, ou que não existem fundamentos absolutos do real, né? Uma filosofia antimetafísica. Mas, no mínimo, esse filósofo ele está buscando algum princípio de orientação, seja do conhecimento ou da ação, né? Não necessariamente algo rígido, enfim, isso pode variar, mas ele tá refletindo nesse âmbito, nessa dimensão. Enfim, tendo dito isso, né, tendo caracterizado a filosofia nesses termos, resta uma questão. Os povos não gregos e os povos não ocidentais, será que tudo isso é estranho a esses povos? Eu acredito que não, né? Se você pega, por exemplo, a Bíblia, né, tradição do povo hebreu, judeu, lá no Velho Testamento tem os livros sapienciais, você vai ver esse tipo de discussão, né? Por exemplo, quais são os limites do conhecimento humano? Qual o sentido da vida, né? De onde vem a realidade? Todas essas coisas estão lá nos livros sapienciais de um modo que não é estritamente religioso, né? Existe um discurso racional, até o discurso religioso ele tem uma racionalidade, né? Mas ali não é simplesmente algo que é dito e aceito, existe um momento reflexivo ali, né? Só para citar um exemplo, se você pega o livro do Eclesiastes, por exemplo, você vê que o autor, né, que tudo indica que seja o rei Salomão, ele fala, né, olha, experimentei tudo, experimentei isso, experimentei aquilo, e a conclusão a que eu cheguei foi essa. Então teve uma experimentação aí, né, não foi algo simplesmente revelado, né, teve aí um trabalho de observação, de reflexão, né. Então, assim, esse é um aspecto, né. Os povos não gregos eles ativam essas regiões da atividade, da reflexão humana, que são ativados pela filosofia, né? Então você pode até dizer assim, nem todo povo tem uma tradição filosófica. Ou até você pode dizer, aquele povo específico ali nunca teve um filósofo ali. Mas isso não quer dizer que esses povos não filosofaram, que uma ou outra pessoa ali filosofou. Talvez até uma ou outra pessoa tenha sido um filósofo ali. Porque o filósofo, vamos pegar por exemplo Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada. Então, assim, massa. Tinha Platão, tinha Xenofonte, tinha até o Aristófanes para deixar para a posteridade a figura de Sócrates. Mas se não tivesse tido Platão, Aristófanes, um Xenofonte, Sócrates nunca a gente nem ia saber que ele existiu. Então nada impede, eu não posso dizer, decretar que todos os povos têm filosofia, mas eu também não posso dizer que não tenha, simplesmente porque não ficou registrado e inscrito que um determinado cara fez isso, fez aquilo e tal. Como que o senhor analisa a sociedade brasileira atual? Como que está a filosofia? Como que é o fazer filosofia dentro dessa sociedade? Quais são os desafios e quais têm sido, né, os benefícios que a filosofia tem trago, né, ou tem promovido para a sociedade brasileira atual? Como é que o senhor faz análise? Como é que o senhor analisa essa sociedade brasileira da nossa atualidade? Continuando a resposta da primeira pergunta, o que é filosofia, somente a que foi produzida na Grécia, vamos pensar, por exemplo, no Brasil, né? A gente tem faculdades de filosofia, a gente tem filósofos que falam na TV, a gente tem Olavo de Carvalho, a gente tem Vladimir Safatli, Márcia Tiburi, a gente tem um lugar para a filosofia, né? Esse lugar, esse estatuto que a filosofia tem na sociedade brasileira, ele está ocupando um lugar que antes podia ser ocupado nos povos que constituem o povo brasileiro, né? Os povos indígenas que estavam aqui antes da chegada de europeus e africanos, ou os próprios povos africanos, são povos que não têm uma tradição filosófica constituída nos termos convencionais que a gente conhece, mas eram povos que não pensavam? Não, eles pensavam. Eram povos que não refletiam sobre os seus problemas? É claro que refletiam, né? Mas refletiam de outra forma, não tinham lá
uma universidade com um curso de filosofia e coisa e tal, né? Nem se a gente pegar os portugueses ou espanhóis que vieram aqui para o Brasil, aqui não foi constituído, durante a maior parte da história do Brasil, colônia, não tinha lá as universidades cheias de curso de filosofia, né? Tanto é que disse que não tinha filosofia no Brasil colônia ou império porque não tinha formação universitária em filosofia como se teve depois do século XX, né? Então, assim, isso significa que não tinha filosofia, né? Eu discordo, mas o fato é que, ainda que eu concordasse com isso, as pessoas, elas tinham um modo de lidar com a vida comum, com a vida coletiva, ou até com a vida individual, com diversas questões a respeito de conhecimento, de ética, de política, de história, o modo como você se enxerga a nacionalidade, etc. Enfim, a sua postura diante do mundo em vários setores. As pessoas tinham um modo de pensar a respeito disso, de conversar a respeito disso, que não passava por uma cultura universitária com curso de filosofia, né? Então, o lugar que a filosofia ocupa na sociedade brasileira vai mexer com isso aí, né? Se você está numa sociedade em que a filosofia, em que você diz, por exemplo, a filosofia ela tem muita importância, né? A filosofia é a mãe das ciências, é a mestra dos saberes, nós não podemos viver sem filosofia, etc. As pessoas têm que estudar filosofia no ensino médio, tem quem defenda até que tenha que ter no ensino fundamental, mas de qualquer forma tem filosofia no ensino superior e no ensino médio, né? E tem pessoas comprando livro de filosofia, tem muitas editoras publicando, nem que seja livros de filosofia europeia, Platão, Aristóteles e os europeus modernos, etc., Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, enfim. Então a filosofia ela ocupa um lugar. Muita gente, tanto à esquerda quanto à direita, vai dizer que a filosofia é muito importante. A filosofia ela é utilizada como autoridade para muita coisa que é dita, né? Fala-se dos três poderes, aí vai falar de Montesquieu, etc. e tal. A filosofia ela tem um valor simbólico aí, cultural forte. E ao mesmo tempo, se você chega para esse povo brasileiro e diz assim, olha, brasileiro não tem vocação filosófica. Ou então assim, olha, brasileiro nem deve nem precisa filosofar. A gente tem que conhecer os filósofos, estudar filosofia, etc. e tal. Cara, quando você faz isso, juntando essas duas coisas, né? Primeiro você diz que filosofia é importante, não dá para viver sem. Depois você diz, mas você não pode filosofar. Você está necessariamente criando uma situação de dependência, de subalternidade, de submissão. Tipo assim, você precisa disso e você não pode produzir isso. Logo, você vai ter que adquirir fora de alguém. Então você está necessariamente colocando um povo em situação de dependência, né? Então, é nesses termos que eu não acho que essa questão de se existe filosofia somente grega, somente ocidental, etc., eu acho que não é só uma questão de termos, é até uma questão política, uma questão cultural, né? Mas aí eu retorno para aquilo que eu estava dizendo, né? Eu não preciso necessariamente dizer que tudo aquilo que o brasileiro diz é filosofia, tudo aquilo... Eu vou pegar uma letra de música do Caetano Veloso e eu vou dizer que aquilo é filosofia. Não necessariamente. Claro que não necessariamente, né? Mas eu não posso fechar a possibilidade, dizer, não, é impossível que haja filosofia simplesmente porque não tem uma tradição filosófica. Na verdade, eu acho que o Brasil tem uma tradição filosófica. Ela não é nos mesmos moldes que a tradição filosófica grega, nem que a tradição filosófica francesa, etc. É uma tradição filosófica diferente, né? Eu pretendo escrever sobre isso se Deus me permitir, mas o fato é que eu acredito que existe sim uma tradição filosófica brasileira, mas você não pode procurar... Você viu o modo como eu tentei definir filosofia e caracterizar filosofia, né? Agora, para definir e caracterizar uma tradição filosófica, aí é um pouco mais
complicada, é uma questão muito mais contextual e cultural, né? Para você entender a filosofia no contexto, seja do Brasil, seja da Inglaterra, seja da França, etc., você tem que olhar para dentro da filosofia de fora e tem que olhar para fora da filosofia de dentro também, né? Eu acho que esse duplo movimento, né? Porque quando eu falo filosofia brasileira, assim como quando eu falo filosofia grega e filosofia francesa, tem gente que vai dizer que é simplesmente uma questão didática. Eu entendo quem diz isso porque, de fato, a gente não pode exagerar. Tipo assim, olha, o universal na França é assim, o universal na Grécia é assado. O francês tem que pensar com tal categoria, com tal sotaque. Eu não acho que seja assim, propriamente, né? Mas, cara, nenhuma filosofia existe fora da cabeça dos filósofos. E nenhum filósofo existe fora de uma cultura, né? Então, quem é que se tornou filósofo porque recebeu um chamado do universal? Às vezes as pessoas olham para a filosofia de modo mais religioso do que um judeu olha para Moisés ou um cristão olha para São Paulo. Então, assim, a filosofia, quando a filosofia surge nos vários povos, quando os povos se sentem tocados pela filosofia, eles se sentem tocados por algum motivo, né? Existe algo, por exemplo, vamos pegar a experiência grega aqui, né? A gente, não vou muito longe não, vou pegar só o exemplo aqui dos sofistas e Sócrates, né? A gente tem os sofistas ali, né, vendendo conhecimento a respeito da justiça, a respeito do que é certo, do que é errado e tal. E a gente vai ver o Sócrates incomodado com essa situação, né? E querendo ver assim, cara, mas a justiça é isso aí. Me dá 2 contos que eu te digo que é a justiça. Isso é justo, né? Então, assim, as questões filosóficas, elas nascem em contextos, né? E o modo como as pessoas vão processar essas questões e tentar encontrar respostas também é contextual, né? Então, existe um modo como cada cultura pensa as coisas, porque nós temos povos que são mais práticos, povos que são mais contemplativos, nós temos povos que são mais habituados a viver no mar, outros que são mais habituados a viver na terra. A gente tem povos que vivem no deserto, povos que vivem na floresta, então as culturas são diferentes, né? E por mais que a filosofia tenha uma dimensão do universal, isso não se perde completamente, né? Então eu acho que é preciso sim olhar um pouco para fora da filosofia, para o contexto, e ver como que esse contexto também enxerga a filosofia para perceber qual é o lugar que a filosofia ocupa naquele contexto. Professor Adriano, satisfeito aqui com a sua participação em meu canal. Muito obrigado. Faça aí as suas considerações finais. Então, João, para finalizar, né, dar um arremate, tem muita coisa aí que eu estou falando aqui contigo que talvez fique muito abstrata, né? Talvez não tenha muita materialidade, muita concretude. Então eu queria trazer um pouco de concretude, apesar de que não sei se também isso vai ficar muito compreensível para muita gente. Mas, por exemplo, quando eu falo que a importância de olhar de fora para dentro e de dentro para fora, no caso da filosofia, isso está completamente relacionado com a outra questão que a gente conversou sobre filosofia brasileira, sobre a relação entre filosofia e cultura, no caso do Brasil especificamente, a natureza do que é filosofia, etc. Todas essas questões estão relacionadas. Então, se você pega, por exemplo, o Brasil, nós somos um povo mestiço, né? É muito difícil você pensar que a filosofia vai nascer e florescer no Brasil do mesmo jeito que nasceu na Grécia, na França, na Itália, na Espanha, etc. Porque por mais que existam semelhanças, né? Por exemplo, se a gente pega o Brasil e os povos ibéricos, né?
o próprio Gilberto Freire fala isso, os povos ibéricos eles já eram mestiços, né? Já são meio africanos, meio europeus, né? O Gilberto Freire fala, não sei se ele está exagerando nisso, mas enfim, tem semelhanças, né? Mas o caso brasileiro é um pouco mais pesado, né, cara? Tipo, você tem o choque de 3 universos diferentes que entram no jogo, nesse novo universo que nasce, de formas diferentes, né? Então, o indígena, o ameríndio, ele entra na composição étnica brasileira como povos originários, né? Eles estavam aqui antes. Pega a nossa toponímica, é uma toponímica tupiniquim, né? O nome das cidades, o nome dos lugares, o nome dos estados, o nome dos animais e das plantas, muita coisa vem do tupi, né? E também foi catalogada e divulgada pelos primeiros jesuítas e tal, Anchieta e coisa e tal, né? Então, os ameríndios entram como essa base, né? E eles não dominavam a escrita, a religião que vai se sobressair não é a deles, né? Mas existe um componente ameríndio que vai marcar a cultura e eu não acredito que a escrita brasileira esteja ilesa a isso, nem que a religiosidade brasileira esteja ilesa a isso, né? Eu acho que o nosso catolicismo deve muito a Paraguaçu, por exemplo, enfim. O europeu entra como colonizador, né? Eu discordo, mas respeito bastante, até porque estudaram mais do que eu, tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso, mas eu discordo quando se fala de colonização e descolonização, pós-colonialidade, pós-colonialismo, enfim. Quando se usa o tema colonização no Brasil, indistintamente, como se o Brasil fosse uma colônia francesa, inglesa, como se fosse uma colônia do século XIX, porque, cara, não é. O Brasil é uma colônia portuguesa e parte espanhola também, né? Mas é essencialmente uma colônia portuguesa do século XVI, que é diferente da colonização inglesa do século XIX, né? Então, assim, mas os europeus vêm na qualidade de colonos, né? Espalham a língua portuguesa pelo Brasil, espalham a religião católica pelo Brasil, e se espalham pelo Brasil, né? A gente tem os africanos, espalham a escrita, né, os europeus. Os africanos, eles vêm na condição essencialmente de escravos, apesar de que tinham africanos entre os europeus que vinham como livres, né, fossem judeus marroquinos ou não sei, né. Eu vi o Câmara Cascudo falando de outros aí, mas eu ainda não, né, porque em ciência a gente tem que ter a informação, mas tem que ter a revisão dos pares, né, para ver se realmente teve outros casos e tal. Mas enfim, os africanos essencialmente vêm na condição de escravizados, né? Mas chegando no Brasil, né, século XVI e XVII, a maioria da população negra já é livre ou liberta, né? Então, são 3 troncos que constituem a nossa nacionalidade brasileira muito distintos, que entram de forma distinta e que vão dar uma contribuição distinta, né? Então, assim, 2/3 da nossa composição, né, a composição ameríndia e a composição africana, são culturas orais, né? Então, eu acho que é importante a gente se dar conta disso, né? E olha para o momento presente, para as questões do presente, olha isso aqui que está acontecendo agora, cara. A gente não está filosofando por escrito, né? Tu está me fazendo pergunta, eu estou te respondendo tudo oralmente, né?
Então a oralidade, ela está aí, ela está acontecendo, né? Sim, a oralidade, ela tem isso, né, cara? E a tradição brasileira que eu falei, né, que eu acho que o Brasil tem uma tradição filosófica, cara, jamais que eu tô pensando na universidade, cara, não é nisso que eu tô pensando. Quando eu penso na tradição filosófica brasileira, eu penso no seguinte: história da filosofia no Brasil, as pessoas filosofando no Brasil. Então, cara, eu acho que o Brasil tem essa tradição filosófica, né, de pessoas que filosofaram e que filosofaram, mas não necessariamente escreveram uma obra filosófica, né? Eu posso filosofar e escrever um romance, eu posso filosofar e escrever uma música, eu posso filosofar e escrever nada, e ir pra rua e conhecer pessoas e etc, né? Mas enfim, eu acho que tem certos registros nos quais a gente consegue perceber resíduos dessa reflexão filosófica. Assim como no Parmênides, no texto do Parmênides, você consegue ter ali resíduos da filosofia num poema, assim como no... Tá certo que no Parmênides, no Platão, você tem um lado meio dissertativo ali, né? Mas eu acho que o filósofo, ele não necessariamente expõe o conteúdo dissertativo, conceitual dele de modo dissertativo conceitual. Um exemplo é as passagens do Benjamin, né? Que o Adorno acusa de estar meio caminho entre a magia e o positivismo. Por quê? Porque o Benjamin não queria expor dissertativamente, encadeadamente, conceitualmente, a teoria, né? Ele queria apresentar por meio de técnicas de colagem algo que traria uma iluminação profana. Eu não estou defendendo isso, eu só estou dizendo assim que o filósofo, ele não necessariamente expõe as coisas de forma filosófica, convencional, né? Então, quando eu leio, por exemplo, José de Alencar, eu não acho necessariamente que José de Alencar era um filósofo. Eu não estou dizendo que não era, mas eu não estou dizendo que era, tá? Agora, quando eu leio um romance de José de Alencar, eu noto que o Alencar tem uma ideia de bem, tem uma ideia de justiça, tem uma ideia de verdade, e eu noto que ele, de certo modo, está dialogando com isso aí. Ele está expondo alguma coisa a respeito disso aí, mas ele está expondo dentro de um romance, né? Mas se você pega um romance como Senhora, né, lá no final tem uma carta da Elisa do Vale que a Elisa do Vale fala, né, define de certo modo Senhora como um romance filosófico, né? Então, não sou eu que estou dizendo, pela primeira vez pelo menos, né? Então assim, Zé de Alencar, Flávio Venturini, Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, não, o cara não precisa ter uma formação filosófica. Filosofar tem a ver com a sua atitude diante da realidade, diante do ser, né? E você não precisa ser um filósofo para filosofar. Você pode filosofar uma hora, depois não filosofa mais e tal, né? Então, assim, eu acredito que existe sim uma tradição filosófica brasileira, mas também eu acredito que ela é jovem, porque o Brasil é jovem, né? Esse choque desses três elementos que constituem o Brasil, ele é mais recente do que choques que constituíram outros povos, né? E é um choque mais grotesco, né? São três continentes diferentes se chocando, né? Não é três povinhos que moravam ali perto, né? São três continentes diferentes que entram numa divisão do trabalho diferente, enfim, né? Então, demora mais até esse processo ser elaborado, mas eu acho que a gente está num momento chave desse processo de elaboração do que é o Brasil, e a gente está, a meu ver, se aproximando desse momento da autoconsciência em que a gente realmente assume a nossa filosofia, né? Que não tem uma identidade rígida, que não tem um sotaque necessariamente, mas que a gente tem uma autoconsciência, tipo, eu me reconheço como brasileiro e como filósofo e estou tranquilo com isso, não sou melhor nem pior que ninguém por causa disso. Então valeu, João, muito obrigado por mais essa oportunidade. Valeu e tudo de bom para todo mundo que teve a ousadia de assistir isso até agora. Valeu. Obrigado, professor. Para você que acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixa aqui o like nesse vídeo, comentários e compartilhe com mais pessoas. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.